Vejo que vieram até mim, famintos, com medo. No que posso ajudá-lo, sim? Que tal uma joga Com... que vença o melhor? Deseja jogar contra... Na verdade, não. Pode escolher.
Meus parabéns pela vitória, senhor. Vamos continuar jogando? Talvez mais tarde. Tenho algo para resolver agora. Como desejar, senhor. Obrigado. Preciso voltar aos meus assuntos. Até mais. Tenho uma filha, viu? Na época de casar, viu? Meu estômago tá Quando um homem roncando que recusa nem um belo porco. título, logo eu penso que ele é retardado. O campeão da duquesa. O vinho é um raio de sol engarrafado. O que foi isso? Sr. Gerald, você não tinha competição no torneio. Sarrafos e Juro cinzas. pela minha honra. Saudações, cavaleiro. Já ouvi relatos de casos de muita coragem. Sendo assim, peço que aceite esta recompensa pela dedicação do Senhor. Bom, a gente se vê. Vá em paz, nobre cavaleiro. Oh, Davis. É melhor o camerlengo não... Pagamentos. Uma sorte. Quem teria pensado?
Esquelético, cabelo cinza esquisito. Vamos lá! Nada de desamor como entra e sai. A saúde dos jovens Liam e Matilda. É isso aí, carpeado!
está carpeado! Nós vamos invadir Nantai. Espere resistência armada. A força das fortificações permanece desconhecida. Seus oponentes cometeram traição. Você luta contra eles pelo bem. Capitão de la estará. Sim, bruxo. Fale com o comandante. Vá ficar de conversinha com outra pessoa. Geralt! Prazer em conhecer. Sim. E então? Vai ficar bastante tempo? Geralt! Prazer em conhecer. Não está claro que eu estou ocupado? Sim. Suma da minha frente. Diga, bruxos comem queijo antes da sobremesa ou depois? Sim, bruxo. Fale com o comandante. E então? Vai ficar bastante tempo? Não está claro que eu estou ocupado? Geralt, você chegou. Ótimo. Pronto para o ataque a Dontine? Vejo que você preparou um plano. Poderia me explicar? Nós temos dois objetivos. Encontrar a irmã de Sua Excelência e capturar o homem que chantageou o vampiro. Dontine é um local simples. Diversas construções, uma muralha ao redor delas. No centro fica o forte, restaurado não faz muito tempo por um cavaleiro idoso do castelo, Roderick. Devemos atacar aqui, através do portão principal, e então tomar a área em frente ao forte. Quantos homens defendem Dantine, sabe? Roderick mantém uma equipe de cavaleiros para se defender. Não é um exército, mas pode ser várias dezenas. Além disso, Roderick recentemente abrigou mercenários estrangeiros. Sabemos muito pouco sobre eles. Homens do Cintriano devem ser. Encontrei alguns na cidade, tentaram me matar. Precisamos pegar eles pelos dois lados. Você atrai os defensores, mantém eles ocupados. Eu me esgueiro por trás, encontro as mulheres e me certifico que não sejam feridas. Pule sobre a muralha assim que começar seu ataque. Seu plano te coloca em um grande risco, mas sinto que você sabe se cuidar. Vamos lá!
Então assim começa. Rápido! Pegamos os cavalos de Roderick e fugimos. Não fugiremos muito longe se os rapazes na frente não aguentarem. Não tão rápido. Pequena mudança de planos. Patético. Hugo e Belen! Peguem ele! Roderick os enviou para pegar os cavalos. Ele quer fugir. Não podem deixá-lo. Não vejo nenhum Ducal na estrada. Eles não devem estar protegendo ela. Roderick estava certo. Podemos fugir. Vamos conseguir! Macacos me mordam! O que foi isso? Caixas da carroça! Deve ser Roderick tentando escapar. É hora de acabar com isso. Alguém está aqui! Invadiram pela muralha de trás! Vamos! Matem-no! Cerquem-no! Caia, lute. Sou osso duro de roer! Já chega disso aí. Piedade! Piedade! Eu não fiz nada errado! Não. Manteve a companhia errada. Os homens do Cintriano, onde eles estão? Eu sabia! Não devia tê-los colocado sob meu teto! Onde eles estão agora? No forte, se preparando para fugir. Há alguém com eles? Uma mulher chamada Ciana? É claro. Ela me convenceu a deixar eles entrarem. E uma pilha de problemas junto com eles. Onde ela está? Fazendo as malas. Íamos fugir juntos. Um velho tolo. Eu faria de tudo por ela. Onde ela está? No forte também? Sim. O aposento dela fica na torre, no último andar. Onde está a refém? A mulher? O que você quer dizer? Eu não sei nada sobre refém. Deve ser trabalho de uma das minhas visitas.
que acontecerá comigo? Aqui. Aperte isso contra a ferida. Deve estancar o sangramento. Eu te agradeço. Vamos acabar com isso. Já chega disso aí. Estou dando uma última chance. Renda-se. A maldita meretriz nos colocou nisso. Matem ele! Ataquem! Preciso entrar no forte. Eles vão pagar! Por tudo!
Não esperava ver vocês dois aqui. Pensamos que precisaria de ajuda, então... Bruxo, não é hora de explicação. Onde está Rena? Espero encontrar muitas respostas lá dentro. Vamos, então. Rena. Você está ferida? Se algum deles... Você me conhece, nunca deixaria que me ferissem. Só esperei que você viesse. Eu não sabia onde procurar. Eles ameaçaram te matar. Me desculpe. Eu falhei com você. Agora precisamos apenas encontrar a irmã de Ana Henrietta. Onde devemos procurar? Você sabe? Passei por Roderick, Lorde de Dantine. Ele me disse onde encontrar Ciana. Então diga e vamos buscá-la. O tempo é curto. Disse que ela estava em um quarto na torre. O mesmo que estamos. Que incidentalmente não se parece nada com uma prisão. E vejo que há um jarro cheio de vinho aqui. Aposto que é sangreal roubado. O que isso quer dizer? Pare de se fazer de tola. Eu sei de tudo. Seu plano. Isso era parte dele. Bruxo. O que foi? Desculpe, Detlef. Você foi usado. Meu amigo, por favor. Você deve escutar o que Geralt tem a dizer. Rena não é o nome real dela. É Ciana. E Ciana é irmã de Ana Henrietta, a duquesa de Toussaint. O quê? Mas que absurdo é esse? Ciana foi banida quando criança. Mas parece que ela voltou para cá recentemente. Se mudou para Dantine e mandava em uma van da guilda de lá. Enviou um homem chamado Cintriano para Becler para roubar vinho para ela. Vinho reservado para a família ducal. O Cintriano nos levou a ela. Pegamos ele depois roubando uma joia que Ciana ganhou de seu pai quando criança. Lamento, Detlef. Ela te usou. Parte do plano dela. Você virá para Teshamutna e explicará tudo. Se não fizer isso, queimarei Beauclair até o chão. Isso eu te prometo. Você tem 3 dias. Eu estarei esperando. Ele saiu voando? Ele não queria agir precipitadamente. Ele foi acalmar os nervos. Você acha que ele vai cumprir sua ameaça? Não sei dizer. Ele pode ser meio imprevisível quando a fúria o consome.
Eu vou até ele. Como é? Depois do que ele... Você não conhece Dettlaff como eu. Se eu não fizer como ele manda, ele realmente vai destruir a cidade. Ele é mais que capaz disso. Ganhou uma consciência agora? Melhor. Ah, antes tarde do que nunca, certo? Bem, parece realmente a melhor opção. Sua Excelência, devemos prosseguir com cuidado. Os guardas viram vampiros aqui e podem ainda estar por aí. Com ou sem vampiros, minha irmã está aqui. Encontrem-na. Sua Excelência, isso... Ciana. É verdade, és tu. Irmã, querida, no que foi que te meteste? Tão preocupada? Estou surpresa. Há um pingo de verdade nisso? Tu sentes ressentimento, eu entendo. Mas eu prometo. Prometo que iremos trabalhar para vencer todos os assuntos infelizes do passado. Vamos discutir isso depois. Capitão, escolte Ciana para o palácio. Irei me encontrar com ela quando voltarmos. Como desejar, Sua Excelência. E tu, bruxo, tens minha gratidão. Não acredito que minha irmã esteve tão próxima de mim todo esse tempo. Roderick de Duntini responderá por traição e chantagem. Roderick foi enganado e usado, assim como o vampiro. Por sinal, tu foste capaz de estabelecer quem raptou a amada dele? Nós descobrimos que Ciana chantageou o vampiro. Mandou ele matar aqueles homens. Mas que absurdo é esse? Ela é sua amante desaparecida. Encenou seu próprio rapto para forçá-lo a fazer sua vontade. Ele foi uma ferramenta. Todo o plano é de Ciana. Ela estava por trás disso. Estás enganado. Só podes estar. Isso não pode ser verdade. Sua Excelência, eu conheço este vampiro e... O quê? Conheces ele? Quem é? Dettlaff. A mesma pessoa que recentemente sentou-se em minha mesa e me contou de Nazair? Algo mais que te negligenciaste a mencionar? Um dragão vivendo sobre o Monte Górgona, talvez? Mas alguém aqui é vampiro? Onde ele está agora? Esperando por Ciana. Se ela não o encontrar dentro do tempo determinado, ele destruirá a Beclaire. Ele se atreve a nos ameaçar? Sua Excelência, temos 3 dias para levar Ciana até ele e... Não fales mais. Tens 3 dias para me trazer a cabeça dele. Sem mais segredos, sem ajudar vampiros. Quero aquilo que estou pagando. A cabeça da fera. Acha que os nervos de Sua Excelência se acalmaram? Duvido. Raramente esquece ou retira o que diz. Especialmente ameaças. Sim. Bom, até eu admito que as ações de Dettlaff foram muito inadequadas. Repreensíveis até. Está irritado? Por que estaria? Vejamos. Está voltando da sua caçada de mãos vazias, sem troféu, sem pista para ostentar e depois perseguir.
Irritação simplesmente não é algo que sinto. Nunca. Mutações, lembra? Sim, claro. A desculpa a qual você recorre sempre que prefere não falar sobre algo. Bem observado da sua parte. Mudemos de assunto. Como seus patrões normalmente reagem quando não atende às expectativas deles? Depende. Camponeses me insultam. Comerciantes exigem reembolso. Nobres costumam só soltar os cães. E governantes? Em geral, me ameaçam com a forca. Vossa Ilustríssima Excelência aguarda os senhores. Vossa Excelência, o povo exige que ela seja punida. Ciana cometeu crimes terríveis, derramou tanto sangue, eles... Mais uma palavra, Palmeirim, e derramarei ainda mais sangue. O teu. Repito pela última vez. Ciana é responsável pela morte de muitos, realmente. Mas também é minha irmã. Somos...
Unidas pelo sangue e por uma infância juntas. Não permitirei que ela seja linchada. Vossa Excelência, tem um levante das massas, uma invasão à prisão com forquilhas e tochas na mão. Invadam. Não a acharão lá. Ciana está escondida em um lugar seguro. Ela aguardará seu julgamento lá até que nos livremos deste maldito vampiro. O que, a julgar pela sua expressão, ainda não ocorreu. Fizemos o possível, mas... Minha paciência está no fim, Geralt. Onde está ele? Onde está Detlef? Estamos trabalhando para descobrir, Vossa Excelência. Achas por acaso que sou tola? Eu não ousaria. Não dou a mínima para aquilo com que trabalhas, trabalhaste ou irás trabalhar. Quero resultados que até agora têm sido inexistentes. Ah, às vezes caço raposas. Sabes como funciona? O caçador do caos solta os cães. Eles identificam o cheiro da raposa, perseguem o animal e levam o grupo até ela, tudo em 1 hora. Tu, bruxo, tiveste 1 semana e o auxílio dos mais excelentes cavaleiros. E tu nada encontraste. Começo a suspeitar que meus sabujos fariam um trabalho melhor. Vamos pegá-lo, Vossa Excelência, cedo ou tarde. Espero deveras que sim, bruxo. Pelo bem de toda Beauclair. E pelo teu. Mas ao assunto em questão, conseguiste determinar alguma coisa sequer? Vossa Excelência, parece que Ciana enganou Detlef. Usou ele para assassinar os cavaleiros que a escoltaram para o exílio. Temos razões para crer que... Vossa Excelência! Vampiros! O quê? Fala, já! Vampiros! Eles atacaram a cidade! O capitão Delatour defende a praça perto do embarcadouro, mas tantas vidas perdidas! Droga! Se é guerra que Detlef quer, é guerra que terá. Geralt ao trabalho. Desta vez não quero desculpas. Palmeirim, tu... Tirem ela daqui!
Ciana não apareceu apesar da convocação. E, veja, Dettlaff não estava fazendo meras ameaças. Parece que não. Precisamos de algum plano sério nosso agora. Foi longe demais, droga. Regis, você mencionou que é um jeito de atrair Dettlaff. Uma maneira a qual evitou recorrer, pois achava que poderia ser muito perigoso. Foi assim que descrevi? Então me perdoe por tê-lo iludido de maneira tão terrível. A palavra perigoso não faz jus à realidade da situação. Regis, você está em outro monólogo criado por um dilema pessoal. Simplesmente me diga como posso atrair Dettlaff e forçá-lo a aparecer. Por favor. Em seu devido tempo. Mas primeiro, Geralt, considere a alternativa. Afinal, você poderia cumprir a exigência de Dettlaff e libertar a sua amada Ciana. Acha que Dettlaff ainda acredita na inocência de Ciana? Acredito que ele suspeite de algo. Deve suspeitar. E busca entender o que aconteceu. E por isso ele declarou guerra ao ducado inteiro. O que posso dizer? Moderação nunca foi o ponto forte dele. Quer mesmo libertar Ciana e entregar ela a Dettlaff? Não creio que considere isso inteligente. É difícil de acreditar, eu sei, mas Dettlaff não é realmente mau, só impulsivo. Ele só precisava ver ela, falar com ela e ele vai poupar a cidade. Digamos que eu concorde. Existe a chance. Ana Henrietta vai se opor. Não me recordo de ter sugerido pedir a permissão dela. O encontro. E se não for nada como você disse? E se azedar, derem briga? Pode garantir que Ciana não vai se machucar? Parece extremamente improvável que... Não pedi uma aula de probabilidade. Preciso de uma resposta simples. Sim ou não. Juro que nenhum fio de cabelo dela será prejudicado. Tenho receios aos montes sobre este plano. Como, por exemplo, não temos ideia de... Ciana está. Você ouviu a duquesa. Ela não está na prisão. Isso não é receio. É uma desculpa. Estou certo de que vai encontrar ela. Só precisa decidir que quer. Posso perguntar a Damien, creio. A duquesa o trata como cão de estimação. Ele está sempre por perto. Talvez saiba algo. Pronto, viu? Sabia que pensaria em algo. Bravo. Certamente acabei com suas dúvidas, então. Ainda não. Não acabamos a conversa. Como eu poderia fazer o Dettlaff parar de se esconder se eu quisesse? Com o sangue de uma virgem? Veja, perto daqui vive um sujeito incomum, um dos sonegados. Antigos e poderosos vampiros, entre os mais velhos e fortes. E? Tucente é o território desse ancião sonegado. Todos os vampiros devem lealdade a ele quando estão aqui. Ele só precisa ordenar, indicar onde e quando, e Dettlaff será obrigado a aparecer. E esse ancião sonegado? Como convencemos ele a convocar Dettlaff? Precisamos achá-lo primeiro. O ancião não vê forasteiros, só com absoluta necessidade. Mas pessoas daqui, como Oriana, sabe, ela... Sim, já entendi. Certo. Digamos que ela consiga me levar ao ancião sonegado. E depois? Não sei. Você terá que improvisar, suponho. Acha que Dettlaff ainda acredita na inocência de Ciana? Acredito que ele suspeite de algo. Deve suspeitar. E busca entender o que aconteceu. E por isso ele declarou guerra ao ducado inteiro. O que posso dizer? Moderação nunca foi o ponto forte dele.
Então, basicamente, tenho que ceder a um chantagista ou lutar com ele. Sabe o que eu prefiro? Se libertarmos Siana e arranjarmos um encontro dela com Dettlaff, há uma boa chance de todos sobrevivermos. Até Dettlaff. Regis, não é minha intenção deixar você numa situação ruim, mas preciso saber. Se eu decidir lutar com Dettlaff, qual é o seu lado? Se decidir que sua espada é a única solução, não ficarei no seu caminho. Eu agradeço. Espero que sim. Agora me diga, o que é que pretende fazer? Embora o plano seja louco, vou em frente. Perguntarei a Damien sobre Siana. Você não me fará implorar. Sabia que não o faria. Calma. Não prometo nada. Só quero ter uma noção da situação para começar. Vem junto? Claro, muitas mãos aliviam o trabalho. Depressa. Damien pode estar em perigo. Ou morto. Acha mesmo? Ele tem cara de guerreiro, de quem tem algumas brigas no currículo. Contra humanos, não monstros.
Lá. Precisamos derrubar novamente. Nunca pensei que vampiros inferiores atenderiam aos chamados e comandos de um vampiro superior. Via de regra, não atendem. Então como Detlef trouxe eles para a cidade? Eu falei. Ele é excepcional. Consegue dobrá-los à sua vontade. Controlá-los com o pensamento. Continuarão atacando até que ele ordene que recuem. Ou até ele morrer. Temos que nos roubar o tempo. O tempo está se esgotando. Preciso dar uma olhada por aqui. A armadura se mostrou inútil. As garras rasgaram o aço como se fosse manteiga. Temos que nos apressar. Cada atraso significa outra morte. A armadura se mostrou inútil. As garras rasgaram o aço como se fosse manteiga. Temos que nos apressar. Cada atraso significa outra morte. O golpe em si não matou ele. Sangrou até morrer. Se tivéssemos chegado um pouco antes. Mais um. Droga. Ele não sofreu muito, pelo menos. A armadura se mostrou inútil. As garras rasgaram o aço como se fosse manteiga. Temos que nos apressar. Cada atraso significa outra. Eles saíram de formação. Correram. Esse cheiro... é o sangue de Damien. Ele foi ferido. Vamos.
Uma barricada montada na rua. Inútil. Isso não é obstáculo para um vampiro. Eles não sabiam. Não tive a chance de prepará-los. Caiu de cara no chão, golpeado nas costas. Tentou fugir. Eles devem ter percebido que não conseguiriam manter essa posição. Tomara que tenham achado um esconderijo. Senão, não sobrou ninguém para contar a história. Caiu de cara no chão, golpeado nas costas. Tentou fugir. Eles devem ter percebido que não conseguiriam manter essa posição. Tomara que tenham achado um esconderijo. Senão, não sobrou ninguém para contar a história. Me mostre do que é capaz. Preciso dar uma olhada por aqui. A armadura se mostrou inútil. As garras rasgaram o aço como se fosse manteiga. Temos que nos apressar.
Cada atraso significa outra morte. A armadura se mostrou inútil. As garras rasgaram o aço como se fosse manteiga. Temos que nos apressar. Cada atraso significa outra morte. O golpe em si não matou ele. Sangrou até morrer. Se tivessem chegado um pouco antes... Eles saíram de formação. Correram. Esse cheiro... é o sangue de Damien. Ele foi ferido. Vamos. Uma barricada montada na rua. Inútil. Isso não é obstáculo para o vampiro. Eles não sabiam. Não tive a chance de prepará-los. Uma barricada montada na rua. Inútil. Isso não é obstáculo para o vampiro. Caiu de cara no chão, golpeado nas costas. Tentou fugir. Eles devem ter percebido que não conseguiriam manter essa posição. Tomara que tenham achado um esconderijo. Senão, não sobrou ninguém para contar a história. Vamos. Devem estar no banco. Formaram uma barriga. Isso sozinho. Sei que conseguirá. Eu trazei.
o matou. Sozinho. Aquele crio de mulherete massacrou metade da minha unidade. Vejo que o trio de mulherete quase o massacrou também. Vocês precisam recuar, você e seus homens, agora. Meu dever é com a cidade. Você não ajudará a cidade levando seus homens a uma chacina. Damian, lembra da nossa conversa no palácio? Vou dizer novamente, seus homens não têm chance. Homens, cuidem dos feridos e preparem-se para bater em retirada. Estou fazendo a coisa certa. Agora ouça com atenção. Prata, é isso que você precisa usar contra vampiros. Peça para os seus alquimistas produzirem o máximo de óleo de vampiro que puderem, aos galões. Depois cubra suas espadas com ele. Fiquem atentos às lâminas e alpes. Elas se parecem com mulheres. Em um toque podem aparecer e desaparecer. Bombas com fragmentos de prata são bastante úteis contra elas. Obrigado, bruxo. Espero que valha o dinheiro que a duquesa lhe prometeu. E que retorne com a cabeça da abominação que fez isso, fincada em um gancho. O seu problema é meu problema agora. Deixa comigo. Vou resolver isso. Como? Tudo que posso dizer no momento é que vou precisar da Ciana. Você sabe da decisão da duquesa. Ciana está aguardando o julgamento. Em custódia. Nós sabemos disso, mas não concordamos. Você tem esse luxo. Eu não. Jurei minha lealdade à Sua Excelência. Tem gente morrendo. Muitos ainda irão. Tudo por culpa dela. Se Sua Excelência souber que eu ajudei, minha cabeça vai rolar. E a nossa logo em seguida. Ainda assim, estamos preparados para assumir o risco. Acredito que perdemos nosso tempo aqui. Venha, Geralt. Espera. Quando vi Ciana pela última vez, a Sua Excelência estava escoltando para a sala de jogos do palácio. Sala de jogos como as destinadas para crianças, tem certeza? Eu sirvo no Palácio do Cal há muitos anos. Conheço cada canto. Então, sim, tenho certeza. Sala de jogos. Por acaso a duquesa trancou a Ciana em uma casa de bonecas? Honestamente, não faço ideia. Já lhe contei o que vi. O que fará com essa informação não é da minha conta. Entendi. Vou investigar. Volte para o seu quartel. Siga pelo caminho que usei. Ele deve estar seguro. E você tem a nossa gratidão. Você nos ajudou muito. Fiz por Beauclair. É o que espero, pelo menos. Vamos, Regis. Aqui. A sala de jogos fica além desta porta.
Sugiro deixarmos qualquer discussão para mais tarde. Merda. Devia estar encarregado da guarda, a pedido de Ana Henrietta. Trancada, é claro. Regis, não estou disposto a trocar socos com essa porta. Se importaria? Obrigado. Ao seu dispor. Silêncio total. Ninguém aqui. Deveríamos olhar ao redor, pelo menos. Algo dentro? Não, vazio. Algo dentro? Não, vazio. Ora, ora. Uma chave escondida atrás do quadro. Um cavalo de balanço. Bem desgastado. Deve ter sido bastante usado. Um cavaleiro de lata. Espelho, espelho meu. Essas coisas. Um pato de madeira. Alguém quebrou as asas. Nada debaixo do tapete. Esperava alguma coisa? Além do pó varrido para debaixo dele por uma criada preguiçosa? Louça em miniatura. E brinquedos de pelúcia. Fofo. O quê? Encontrei um bloco de notas. Propriedade de Isabelle de Roquefort, governanta da corte. São anotações da governanta da Ciana e da Ana Henrietta, de quando eram crianças. Não sei se vai ajudar, mas acho que não faz mal folhear algumas páginas dele. Ciana me deu um desenho hoje. Que bonito. De corpos decapitados e cobertos de sangue. É, talvez nem tanto. Perguntei-lhe por que desenhar algo assim. Sua Alteza alegou que era uma representação dos pesadelos que a atormentavam desde quando era pequena. Ciana, de fato, costumava acordar berrando quase todas as noites, menos quando dividia a cama com Ana Henrietta. A maldição do Sol Negro. Dizem que as garotas que eram afetadas por ela sofriam de sonhos horríveis, tão horríveis que algumas delas enlouqueciam. As meninas brigaram hoje. Declaro com certa tristeza que elas não se comportaram como futuras damas. O incidente evoluiu para trocas de socos. Ana Henrietta foi a primeira a bater na irmã. Ciana devolveu a agressão na mesma medida. Quando as separei, Ana Henrietta já havia perdido 2 dentes. Ela correu para reclamar com seus pais. Sua Excelência, o Duque, recusou-se a acreditar na minha versão da história. Ele colocou toda a culpa sobre Ciana e jurou punir a pequena de maneira severa. Ana Henrietta fez o seu melhor para tentar diminuir a sentença da irmã, mas o Duque e a Duquesa se mantiveram inflexíveis. Uma vez declarada ovelha negra, é difícil desfazer essa reputação.
Hoje acompanhei as crianças pela primeira vez à Terra das Mil Fábulas. Nós passamos metade do dia lá. Primeiro nós brincamos com a Polegarzinha e depois com a Barbarossa, que se mostrou bastante charmoso para um ladrão e pirata. Estou começando a suspeitar que Isabelle de Roquefort escrevia em seu diário depois de utilizar alucinógenos poderosos. Cannabis rudelares, por exemplo, ou... Shh, não interrompa. Eu tiro meu chapéu para o mestre Artorius Vigo por sua façanha. Ele provou ser imbatível nas artes arcanas. Espere. Artorius era o mago da corte daqui. Um especialista em ilusões. O que quer dizer... Regis, último aviso. Pare de interromper ou te coloco de castigo no canto. As meninas me contaram que caso eu desejasse visitar sozinho, eu precisaria abrir a Terra das Mil Fábulas e proferir em voz alta o encantamento. Expecto Lundum. Um livro como a chave para uma ilusão. Ora, ora, isso está ficando cada vez mais interessante. Os magos enviados pelo conclave chegaram hoje. Eles vieram examinar a Ciana. Não posso imaginar a que conclusões chegaram, mas Sua Excelência parece claramente perturbado. A maldição do Sol Negro. Então não restam dúvidas de que ela foi diagnosticada com sintomas da síndrome. Ou que lhe foi atribuída a fama. O texto segue. Eu ousei perguntar ao Duque o que iria acontecer com a menina. Ele não respondeu. Dei uma aula de Nilfgaardiano às meninas hoje. Ciana é bastante aplicada, embora tenha grande dificuldade para memorizar o novo vocabulário. A senhorita Ana Arieta parece ter mais talento nesse quesito, embora seja propensa a desvios comportamentais. Quando ela achou que eu não estava ouvindo, me chamou de Bluda Kisa. Ela e a Ciana riram tanto que quase ficaram sem ar. Bluda é condenado ou maldito. O que é Kusa? Na melodiosa língua de nossos não tão amigáveis vizinhos do sul, a palavra descreve a flor de muitas pétalas que floresce no lugar que nós, não tão melodiosamente, chamamos de virilha. Ciana me deu um desenho hoje. Que bonito. De corpos decapitados e cobertos de sangue. Talvez nem tanto. Perguntei-lhe por que desenhar algo assim. Sua Alteza alegou que era uma representação dos pesadelos que a atormentavam desde quando era pequena. Ciana, de fato, costumava acordar berrando quase todas as noites, menos quando dividia a cama com Ana Arieta. A maldição do Sol Negro. Dizem que as garotas que eram afetadas por ela sofriam de sonhos horríveis, tão horríveis que algumas delas enlouqueciam. As meninas brigaram hoje. Declaro com certa tristeza que elas não se comportaram como futuras damas. O incidente evoluiu para trocas de socos. Ana Henrietta foi a primeira a bater na irmã. Ciana devolveu a agressão na mesma medida. Quando as separei, Sua Excelência, o Duque, recusou-se a acreditar na... Uma vez declarada ovelha negra. Hoje acompanhei as crianças. Primeiro nós brincamos... Estou começando a Não interrompa. Eu te... Espere. Regis, último aviso. Pare de... As meninas me... Um livro como a chave. Os magos não possam... Ou que lhe foi atribuída a fama. O texto segue. Ele não respondeu. Dei uma aula de Nilfgaardiano às meninas hoje. Ciana é bastante... Quando ela achou que eu não... Na melodiosa língua de nós... Isso pode parecer improvável, mas será que não há uma chance de, talvez, Ana Henrietta ter lançado Ciana para dentro dessa ilusão? Isso não é impossível. Ela ficaria segura lá e isolada. Precisamos descobrir. Onde está aquele livro? Bela melodia. Realmente agradável. É uma pena que o mecanismo esteja danificado. Louça em miniatura. E brinquedos de pelúcia. Por favor. Fofo. Um cavaleiro de lata.
Nada debaixo do tapete. Esperava alguma coisa? Além do pó varrido para debaixo dele por uma criada preguiçosa?